Chegou o dia de eu falar sobre calvinismo. Esse assunto é um assunto que eu tenho empurrado com a barriga há muito tempo. São mais de 2 anos de canal, mais de 200 vídeos e eu ainda não tinha falado sobre o calvinismo aqui. Algumas pessoas têm me pedido já há bastante tempo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, vai conversar um pouquinho sobre por que eu não sou um calvinista. Eu não tô com uma aparência muito apresentável hoje, eu tô com rinite, né? Então meus olhinhos estão bem pequenos, eu tô fungando, mas eu preciso gravar vídeo para esse canal, já tem bastante tempo que eu não gravo, a minha vida está uma loucura, né? Mas a gente vai acertar as coisas, ok? Antes de começar, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o podcast de teologia, assuntos afins, e esse é o episódio número 112. E eu queria passar um recado bem rapidinho para vocês, mas é um recado importante, eu peço que você fique. Primeira coisa, você pode ajudar esse canal curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e ativando o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Segundo, você pode ajudar financeiramente esse canal. Tem 2 formas de fazer isso. A primeira é fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. E a segunda é se tornando um doador recorrente. Como é que você faz isso? Em todos os vídeos eu deixo na descrição um link do Mercado Pago. Você clica e você pode escolher qualquer valor para ser pago, né, para o Intelectus Podcast, para ser doado para o Intelectus todos os meses. Você pode escolher a opção cartão, Pix, boleto. Se você escolher cartão, é até melhor, porque já é debitado automaticamente no seu cartão o valor que você escolher. Pode ser R$5, R$10, R$20, R$100. Você escolhe, fica a seu critério, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar, então sem mais delongas, vamos continuar este episódio. Muito bem, falar de calvinismo é um pouco complicado porque você tem Calvino, aí você tem as pessoas que pensavam parecido com Calvino, que viviam na sua época ou que viveram um pouco depois, você tem os discípulos de Calvino, né? Você tem os discípulos dessas outras pessoas, tudo isso forma o que a gente chama de tradição reformada, né? E aí você vai ter, evidentemente, linhas diferentes. Então você vai ter os hipercalvinistas, você vai ter os calvinistas moderados, e existe variação dentro do calvinismo em relação a como cada um explica cada coisa, como cada um vê cada coisa. Isso não é uma exclusividade do calvinismo, tá? Qualquer assunto teológico tem essa característica de você ter linhas diferentes, de você ter discussões internas, tá? Isso acontece em todas as denominações, em todos os movimentos religiosos, em todos os movimentos cristãos, incluindo a Igreja Católica Romana, tá? Então, isso complica um pouco, porque você vai falar do assunto, você vai ter que caracterizar, explicar, e sempre vai ter alguém que vai dizer, mas não é bem assim, não, mas isso aí é a linha tal, enfim. Então não é muito fácil, né? O calvinismo não é exceção, mas existe, pelo menos na minha opinião, uma dificuldade maior em abordar o calvinismo, porque os calvinistas geralmente são muito vocais na defesa do calvinismo, né? E muitos calvinistas, não vou dizer que é a maioria, mas muitos calvinistas eles chegam às vezes até a ser um pouco arrogantes, às vezes um pouco mal educados, tá? Isso também acontece em outras discussões, em outras linhas teológicas, tá? Mas os calvinistas às vezes eles são um pouco chatos, assim. Pelo menos essa é a minha opinião e, assim, respeitando aqui os calvinistas, eu tenho amigos calvinistas, eu gosto muito de vários escritores calvinistas, pregadores calvinistas e, enfim, acredito que são cristãos, tá? Mas, às vezes, alguns deles são um pouco chatos e, por isso, falar de calvinismo se torna um pouco perigoso, né? Mas os assuntos precisam ser discutidos, então a gente vai começar a discutir agora, tá? Como é que eu vou fazer essa discussão? Bom, primeiro eu vou tentar caracterizar aqui o que eu entendo como calvinismo. Não vai ser a caracterização mais precisa e mais profunda do mundo, ok? Então relevem, até porque eu não sou calvinista. Então geralmente a gente que é estudioso, geralmente a gente caracteriza mais precisamente aquilo que a gente acredita, que a gente é, né? É o que geralmente acontece. Então a gente às vezes comete algumas imprecisões em relação às coisas que a gente não é, né? Quando a gente vai falar do outro, né? É normal. Eu sou adventista, as pessoas que não são adventistas muitas e muitas vezes caracterizam o adventismo de maneira absolutamente distorcida ou imprecisa. Eu vou tentar aqui ser o mais preciso quanto possível, mas uma imprecisão ou outra sempre passa, né? Então vocês relevem, tá bom? Então começo caracterizando
E aí depois disso eu começo a falar sobre o que eu concordo, o que eu discordo, e no final eu faço um apanhado geral explicando por que eu não sou calvinista, ok? Então, vamos começar. Eu costumo definir calvinismo como uma perspectiva teológica que entende que Deus predestina uns para serem crentes, né, e outros para não serem crentes. E, portanto, né, se ele predestina uns para serem crentes, esses estão predestinados à salvação. Né? E se ele predestina outros para não serem crentes, então esses estão predestinados à perdição, certo? E como é que ele efetiva no tempo essa predestinação? Né? Porque a predestinação ela acontece antes da criação do mundo, ela acontece na eternidade, na temporalidade divina. Né? Como é que ele efetiva isso no tempo? Através do seu Espírito Santo. Ou seja, aqueles que ele determinou desde a eternidade que iriam crer, ele coloca o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Essas pessoas elas se arrependem dos seus pecados, elas percebem que precisam de Deus, elas aceitam a Jesus, elas aceitam o seu sacrifício, né? E elas passam a ser crentes. Né? E durante todo o processo também o Espírito Santo continua no coração dessas pessoas, atuando para que elas avancem em santificação, etc. E que elas mantenham a fé em Jesus até a morte. Tá? Para as pessoas que Deus determinou na temporalidade ou na eternidade passada, né? Vamos colocar assim, que elas não seriam crentes, o que ele faz? Ele não faz nada, né? Ele não coloca o Espírito Santo na vida dessas pessoas com o intuito de ele convencer essas pessoas do pecado, convencer que essas pessoas precisam de Cristo ou qualquer coisa do tipo. Ele só deixa as pessoas viverem a sua vida de pecados, né? Não atua no sentido de convertê-las, certo? Deixa elas à sua própria sorte. E assim elas se perdem, tá? Então eu entendo o calvinismo dessa maneira. Eu defino o calvinismo dessa maneira. Talvez tenham calvinistas aqui que vão dizer, não, mas não é bem assim, tá um pouco impreciso e tal, mas eu acredito que em linhas gerais é isso, tá? Pode ter alguma variação aqui e ali, dependendo da vertente, mas eu entendo que em linhas gerais é isso, tá bom? Isso tem algumas implicações, tá? Eu anotei aqui as implicações no meu celular e eu acredito que essas implicações elas fazem parte também da perspectiva calvinista. Né? As implicações são as seguintes. Vamos lá. Primeira, Deus não quer salvar a todas as pessoas. Tá? Ele não quer. Beleza? Por quê? Porque, obviamente, ele predestinou uns para a crença e outros para a descrença. Então, ele não quer salvar a todos. Se ele quisesse salvar a todos, ele salvaria a todos. Segundo, Deus quer que muitos se percam, tá? Essa é a segunda implicação lógica. Por isso ele escolheu alguns para crerem e outros para descrerem. Né? Aqueles que não crerem, né, que ele escolheu para não crer, eles vão se perder. Então Deus quer que muitos se percam, tá? Veja, eu estou colocando aqui essas implicações, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu apenas estou colocando as implicações. Eu estou descrevendo aqui. Tá? Não estou dizendo se isso é bom, se é ruim, se é legal, se não é, ok? A terceira, nós podemos estar orando por pessoas que Deus não quer e não vai tocar com o seu Espírito Santo. Tá? Então, não quer tocar e não vai tocar. É possível, né? Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos orar pela conversão dos outros e tal. Isso é correto, qualquer igreja séria ensina isso. Então, eu tô orando pelo meu vizinho, tô orando pelo meu filho, né, que não quer saber de Deus e tal, tudo. Pode ser que você esteja orando por uma pessoa que Deus não quer tocar e não vai tocar, que definiu que não iria tocar com o Espírito Santo essa pessoa desde sempre, desde a eternidade. Pode ser, tá? Quarta, podemos estar pregando o evangelho para pessoas que Deus não quer e não vai tocar. Mesma coisa do ponto anterior, né? Então pode ser que a gente, eu estou pregando aqui o evangelho para o meu filho, né, que não quer saber de Deus, e pode ser que Deus, ele desde a eternidade já disse, já definiu, já decretou, eu não vou tocar no seu filho, eu não vou converter o seu filho, tá? Então, basicamente, nessas situações você estaria orando e pregando por pessoas que, assim, não adianta, da parte de Deus não adianta, porque nada vai acontecer em relação àquela pessoa, tá bom? Essa pessoa vai ser perdida porque basicamente Deus não quer que essa pessoa seja tocada e ele não vai
tocá-la, tá? E aqui eu não estou colocando a culpa em Deus, ok? Eu apenas estou descrevendo que a razão última é que ele não quer, porque se ele quisesse, ele tocaria nessa pessoa e essa pessoa, ela passaria a crer, entendeu? Mas ele não quer, ele definiu lá no início de que ele não faria isso, que essa pessoa estaria entregue aos seus próprios pecados, tá? Então, mais uma vez, não há um juízo de valor aqui, tá? Eu apenas estou descrevendo as coisas. Talvez eu não esteja descrevendo da maneira como alguns calvinistas gostariam que eu descrevesse, tá? Mas eu apenas estou descrevendo, tá bom? Aí vamos lá, quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Uma vez salvo, salva para sempre. Então, a pessoa que crê e que Deus definiu que ela seria um crente lá na eternidade, ela está salva para sempre, ela nunca vai se perder, tá? Então não existe essa coisa de perda da salvação e, portanto, não existe uma apostasia real, no sentido de a pessoa creu de verdade, mas ela apostatou da fé. Isso não existe no calvinismo, não uma apostasia real. Existe uma apostasia aparente, né, que eu já vou explicar. Sexto, uma vez perdido, perdido para sempre, né? Então, veja, se uma pessoa ela foi predestinada por Deus a nunca crer, ela nunca vai crer. Ponto, tá? Aí, claro, entra aqui a ideia de que, mas existem pessoas que, por exemplo, nasceram num ambiente em que elas não criam, mas em algum momento elas creram, passaram a ser cristãs, se tornaram da igreja, mas aí depois elas saíram. E aí, né? Então, aí entram os outros pontos, né? O que acontece? Um salvo que apostata, ele na verdade nunca foi salvo, dentro da perspectiva calvinista, tá? Então ele não era uma pessoa que Deus predestinou a crer, tá? Então, o que aconteceu com ele então? Ele se converteu? Não, ele não se converteu de verdade. Ele entrou na igreja e, sei lá, né, ele se convenceu de algumas verdades, mas assim, ele não era um converso de verdade, por isso ele saiu, tá? Então, por isso, ele era um perdido, ele nunca deixou de ser um perdido, na verdade, porque ele nunca se converteu de verdade, né? Essa é a perspectiva calvinista, tá? E o último ponto aqui, né, se o perdido, ele se converte, ele nunca foi um perdido de verdade, né? Então, o perdido se converteu e continuou na fé e morreu na fé. Então, na verdade, ele nunca foi um perdido, porque Deus já tinha, desde o início, decretado que ele creria, né? Então, assim, claro, enquanto ele não cria, ele estava nas trevas, então, temporalmente falando, ele era um perdido. Mas em termos atemporais, ele nunca foi, porque ele já era um eleito, ele já era um escolhido. Então, em algum momento, ele iria crer, porque Deus iria tocar no coração dele e ele passaria a ser salvo. Então, no fim das contas, está tudo determinado, né? A pessoa que foi determinada para a crença, ela já tem a salvação, né, em termos atemporais. E a que foi determinada para a descrença, ela já tem a perdição, não importa o que aconteça durante a vida, né? No fim das contas, quem foi predestinado por Deus a ser salvo, em algum momento, nem que seja no último minuto, ele vai se render a Deus e vai ser salvo. E a mesma coisa o perdido. Se ele foi predestinado a ser perdido, a não ser um crente, nem que seja no último minuto, ele vai ser um descrente, vai morrer descrente, portanto vai ser perdido, tá? Essas são as implicações do calvinismo, segundo eu entendo, segundo a minha leitura, pode ter alguma imprecisão ou não, repito, mas em linhas gerais eu acredito que seja isso. Agora o que eu gostaria de fazer é mostrar qual seria a base dessa perspectiva calvinista, né? Ou as bases da perspectiva calvinista. Eu entendo que existem 4 bases principais, tá? Essas bases, elas são, vamos colocar assim, derivações de entendimentos bíblicos. Isso significa que eu não discordo dos entendimentos bíblicos, mas eu discordo das derivações. Eu acho que os calvinistas, eles derivam de maneira errada. Eles chegam a algumas conclusões a respeito desses entendimentos bíblicos, que eu vou colocar aqui, que são conclusões erradas, tá? Então seria, na minha opinião, um erro de interpretação ou de aplicação de entendimentos bíblicos, tá? A discordância não está no entendimento bíblico, mas sim nas derivações, nas aplicações, nas interpretações, enfim, tá? Acho que vai ficar mais claro na hora que eu começar a colocar aqui quais são e como que eles entendem, tá? A primeira é a questão da depravação total, tá? Então vamos explicar aqui. O que é a depravação total?
é a ideia de que quando o ser humano ele pecou, ele caiu, né? Vamos falar aqui da queda de Adão e Eva, né? Deus criou tudo bom, tudo maravilhoso, o ser humano era bom, ele não era pecador, né? Não tinha inclinação ao pecado, tudo era bom. Aí o ser humano foi lá e caiu, Adão e Eva caíram, pecaram e trouxeram esse pecado ao mundo, essa mancha ao mundo, né? Todo mundo passou a nascer com inclinação ao pecado, tá? Então, quando o ser humano caiu, a espécie humana caiu, nós nos alienamos de Deus, nós nos tornamos totalmente depravados, não no sentido de que a gente faz maldade o tempo todo, né? De que todo mundo mata e rouba, não é nesse sentido, mas no sentido de que nós não conseguimos ir até Deus, tá? Nós não conseguimos por iniciativa própria ir até Deus. Nós não conseguimos por iniciativa própria entender que, olha, eu estou em pecado e eu preciso de Deus e eu preciso de Cristo na minha vida e eu preciso que Ele perdoe meus pecados e eu vou passar a seguir a Deus e a viver em conformidade com o que Ele quer. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue tomar iniciativa para fazer isso, a gente não tem essa capacidade, tá? Por isso nós estamos totalmente alienados, totalmente depravados. O que a gente consegue fazer? A gente consegue pecar, né, e escolher entre pecados e viver uma vida afastada de Deus. Essa é a nossa natureza atual, tá? A gente tinha uma natureza quando a gente foi criado, que era uma natureza que não era essa, corrompida, a gente passou a ter uma natureza corrompida. Todo mundo já nasce assim, ninguém busca Deus, ninguém é justo, todo mundo peca, todo mundo erra e ninguém consegue se converter, tá? Essa é a ideia de depravação total. Essa ideia é bíblica? Sim, e eu já vou falar sobre isso, tá? Mas como que o calvinista enxerga essa ideia? O que ele deriva dessa ideia? Ele deriva o seguinte: se o homem é totalmente depravado, ele não tem como se converter. Logo, se ele não tem como se converter, se ele não tem como chegar a Deus, mas existem conversões, então isso significa que essas conversões só existem porque Deus fez essa pessoa se converter, tá? Então, sendo esse o caso, as pessoas que não se convertem é porque Deus não fez essas pessoas se converterem. Então aí já apontaria para a ideia de predestinação. Deus predestinou uns para crerem e outros para descrerem. Os que ele predestinou para crer, ele vai lá e faz a pessoa crer com o seu Espírito Santo. Os que ele não predestinou, ele deixa a sua própria sorte. Como essas pessoas elas são totalmente depravadas, elas vão continuar no pecado, não vão se converter e, portanto, elas vão se perder, tá? Então essa é a implicação que o calvinista tira da ideia de depravação total. Eu concordo com a crença, ela é bíblica, né? A crença da depravação total, já vou falar sobre isso, mas discordo da conclusão a qual eles chegam, eu discordo dessa implicação a qual eles chegam, e aí a gente vai falar sobre isso também, tá? O segundo ponto, né, a segunda base, seria a ideia de soberania divina, tá? Para os calvinistas, uma vez que Deus é soberano, as suas vontades não podem ser frustradas, em hipótese nenhuma. Tudo o que ele quer tem que acontecer. Logo, se existem pessoas que não são salvas, que se perdem, é porque Deus quer que essas pessoas se percam, que elas não sejam salvas. E aí, mais uma vez, isso aponta para a predestinação. Deus predestinou uns para crerem e outros para não crerem, certo? Então seria a vontade de Deus que alguns sejam salvos e outros não sejam salvos. Por quê? Porque é a questão da soberania. O calvinista ele pensa assim, geralmente. Se não fosse vontade de Deus, né, que algumas pessoas se perdessem, então, na verdade, ninguém se perderia, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Então, todos teriam que ser salvos. Mas se há pessoas que se perdem, então é porque ele quer que algumas pessoas se percam, tá? Então, a segunda base seria a questão da soberania divina. Mais uma vez, eu concordo com a ideia de soberania divina? Sim, é bíblica, tá? Eu concordo com esta conclusão, ou com essa implicação, essa derivação que os calvinistas fazem dessa crença, desse entendimento? Não. E aí eu já vou explicar por quê, tá? A terceira base seria o seguinte, a ideia de salvação pela graça, tá? Como é que o calvinista pensa? Ele pensa assim, vejam, a salvação é pela graça, não por obras. Ela é pela graça, não por mérito. Ela é pela fé, certo? Então, se uma pessoa aceita a Jesus, esse aceite necessariamente tem que ser uma obra totalmente divina, certo?
porque se não for uma obra totalmente divina, se esse aceite vier da pessoa, se o sim que ela disse para Jesus vier dela, isso significa que há aqui uma obra, que há aqui um mérito, né? Ela está dizendo sim, então isso é uma obra, isso é um mérito, então a salvação não seria mais pela graça, ela seria pela obra, ela seria pelo mérito da pessoa em dizer sim, ok? Então, a conclusão a qual eles chegam é, se a salvação é pela graça, só pela graça, mediante a fé, não por obras, não por mérito, então, necessariamente, Deus tem que ter feito essa pessoa aceitar. Não pode ser algo que parte dela, tá? Então não haveria esta liberdade da pessoa dizer sim ou não. Não existe. Se ela disse sim, é porque Deus, com seu Espírito, fez ela dizer sim, né? Se ela disse não, é porque Deus não foi lá com seu Espírito fazer essa pessoa dizer não, tá? É basicamente isso. Mais uma vez, o modo como eu estou colocando aqui, pode ser que alguns calvinistas discordem, né? Até porque os calvinistas, no geral, existem diferenças também, mas no geral eles dizem assim, não, existe um livre-arbítrio, a pessoa ela é responsável pelo que ela faz, mas também existe a soberania divina, e isso é um mistério de como as duas coisas elas não conflitam, isso é um mistério e tal, mas então não é bem assim como você está caracterizando, você não está colocando nos melhores termos, tá? Eu sei disso, eu tô ciente, tá? Mas, enfim, como eu falei, existem várias linhas, existem várias ênfases diferentes, eu tô tentando colocar aqui as coisas de uma maneira geral. Tá? O quarto ponto, a quarta base, né, é a de que existe uma predestinação. Né? Os outros 3 pontos já estavam apontando para isso. Né? Existe uma predestinação, só que o modo como o calvinista enxerga essa predestinação é da seguinte maneira. Deus ele escolhe quem vai crer e quem não vai crer ali na eternidade passada ou na temporalidade sem uma razão conhecida. Está baseado na sua vontade e a gente não sabe se existe uma razão específica para essa vontade ou se não existe, se essa razão é só desconhecida ou se realmente é apenas, sei lá, arbitrário, a gente não sabe, tá? Ele simplesmente escolhe, ó, eu quero que esse aqui seja salvo, eu quero que esse aqui não seja, ponto, e assim acontece. Então a predestinação, tal como o calvinista enxerga, é dessa maneira, é o que eu chamo de predestinação arbitrária, tá? Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, tá? Apenas estou usando um nome para essa predestinação. Eu concordo que existe predestinação? Concordo. Mais uma vez, é um ensino bíblico, tá? A Bíblia fala sobre predestinação. Agora, eu concordo com o modo como o calvinista enxerga a predestinação, as implicações, as derivações, as aplicações? Não, tá? Então, né, só resumindo aqui, né, as 4 bases seriam depravação total, soberania divina, salvação pela graça e predestinação, tá? Todas esses temas, eles são bíblicos, eu concordo com eles, mas as derivações ou as interpretações que os calvinistas fazem em torno desses temas ou a partir desses temas, aí eu não concordo, tá? Então, assim, só fazendo um parênteses, e aí eu já vou explicar por que eu não concordo e como que eu enxergo, né? Veja que o problema central na discussão entre calvinistas e não calvinistas, sejam arminianos, sejam molinistas, enfim, existem vertentes diferentes. A discussão central, ela não é sobre alguma crença bíblica que um lado tem e o outro não tem. Não é bem isso, tá? A discussão não é de teologia bíblica, tá? A discussão ela é muito mais de teologia sistemática. Claro, tem um pouco de teologia bíblica, porque você vai ter que ir em cada um dos textos para fazer exegese de cada um dos textos, isso é teologia bíblica. Mas o cerne da questão é a teologia sistemática. Você tem algumas questões que a Bíblia ensina, tanto calvinistas quanto não calvinistas creem nessas questões, só que como é que você concilia essas questões? Como você explica? Como que você faz um sistema coerente com essas questões? É aí que entra a divergência. Os calvinistas vão enxergar de uma forma. Ó, a gente entende que o modo como a gente concilia é assim. Tal. Né? Já arminianos ou molinistas vão dizer assim, não, a gente entende que o modo como se concilia e sistematiza isso aqui é assado, e tal. E aí você passa a ter sistemas explicativos diferentes. Então o calvinismo nada mais, nada menos é do que um sistema explicativo de
verdades bíblicas. Assim como o arminianismo é um outro sistema explicativo, o molinismo é um outro sistema explicativo. Então existem sistemas explicativos diferentes para tentar conciliar ou explicar ou sistematizar as mesmas verdades bíblicas que todos esses grupos defendem, tá? Então veja, só o calvinista defende que existe a depravação total, a soberania divina, a salvação pela graça, a predestinação? Não. O arminiano também defende a mesma coisa, o molinista também defende a mesma coisa. Os outros grupos também defendem isso aqui. Mas o modo como se entende cada um desses temas e, portanto, como se concilia e se faz um sistema explicativo, aí difere. Entendeu? São propostas explicativas diferentes. É por isso que eu entendo que não dá para você dizer que um lado é cristão e outro não é. Que um lado é um falso cristão. Não, porque as verdades bíblicas, todos os grupos concordam com elas. Tá? Agora, o modo como se explica, aí varia. Entendeu? Esse é o ponto. Então, dito isso, vamos avançar para eu explicar aqui no que eu concordo e no que eu discordo, por que eu concordo e por que eu discordo em cada um desses temas, tá? Esses 4 temas que eu coloquei aqui. Vamos começar com a ideia de depravação total. Depravação total é bíblica? Sim, a Bíblia tem um monte de passagens que falam, direto ou indiretamente, de como o ser humano, depois do pecado, depois da queda, ele se tornou mau, ele se tornou imperfeito, inclinado ao pecado e distante de Deus, inimigo de Deus, certo? O ser humano, depois do pecado, ele não tem a capacidade de ir até Deus e de mudar a sua vida e de seguir a Deus e, portanto, de se salvar. Ele não tem essa capacidade. Mas como que a gente que não é calvinista explica as conversões? Como é que uma pessoa se converte já que ela não tem a capacidade de escolher a Deus? Nós perdemos essa capacidade. Nós temos um livre-arbítrio quebrado, tá? Temos um livre-arbítrio quebrado, ok? Como é, então, que existe a conversão? Bom, nós entendemos da seguinte maneira, né? Arminianos, por exemplo, creem assim. Nós entendemos da seguinte maneira. O Espírito de Deus não foi retirado da terra. Então o homem pecou, o homem se tornou totalmente depravado, totalmente corrompido, mas o Espírito de Deus continua na terra. E o Espírito de Deus, embora não esteja dentro de todos os homens, porque isso só acontece quando uma pessoa se converte, né, que aí o Espírito passa a habitar dentro desse homem, mas o Espírito está em todos os lugares, atuando em todos os homens, só que de fora para dentro, tá? Então o Espírito ele está no mundo indicando para os homens, inclusive para os ímpios, o que é o certo, o que é o errado, e que ele é um pecador e que ele precisa se converter, que ele precisa seguir a Deus e aceitar a Deus. Tá? O Espírito Santo ele trabalha, ele atua na vida de todos os homens. Então é por conta dessa luz do Espírito Santo, dessa atuação do Espírito Santo no mundo, que mesmo o ser humano não tendo a capacidade de ir a Deus, a capacidade natural, ele consegue perceber que ele é um pecador e ele consegue aceitar a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando, ok? Essa é uma crença que ela não é muito diferente da crença calvinista, porque o calvinista ele entende que aquele que foi predestinado por Deus a crer, o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa em algum momento. Então, é um ímpio. Ele está vivendo uma vida ímpia, uma vida de pecado. Mas o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa antes dela ser crente, né? E ele, então, vai perceber o seu pecado, ele vai perceber a sua necessidade de Cristo e vai se converter. Quem não é calvinista acredita na mesma coisa. Então, qual é a diferença para com o calvinismo? É que o calvinista acha que o Espírito Santo, ele atua apenas no coração dos escolhidos. Ele mostra as coisas apenas para os escolhidos, para os eleitos. Algumas pessoas Deus apenas deixa a sua própria sorte. Quem não é calvinista entende que Deus dá oportunidade para todas as pessoas. O Espírito Santo ilumina a todas as pessoas. Ok? Pelo menos em algum momento da vida, todas as pessoas vão ser iluminadas pelo Espírito Santo. Tá? Algumas pessoas vão ser iluminadas várias e várias vezes, outras talvez sejam iluminadas uma vez só, enfim, mas Deus
vai agir na vida de todos os ímpios para que eles tenham a oportunidade de enxergar os seus pecados e de poder escolher a Deus. Note que essa escolha não é uma escolha que parte da iniciativa da pessoa. Ela precisa que Deus ilumine. Se Deus não iluminar, ninguém consegue ir a Deus. Se Deus não iluminar, ninguém consegue ir a Deus. Agora, se Ele ilumina, a pessoa tem a condição de perceber as coisas e de ir a Deus. Tá? É a mesma coisa que no modelo calvinista, né? Só que restrito a quem foi eleito, né? Então a pessoa ela vai perceber, né? No modelo calvinista a pessoa vai perceber, ela é um ímpio, mas ela vai perceber e ela vai escolher a Deus. Mas por que ela vai escolher a Deus? Porque ela foi iluminada. Só que no modelo não calvinista, todas as pessoas recebem essa iluminação em algum momento, tá? A implicação disso é, no modelo não calvinista, arminiano ou molinista, por exemplo, a pessoa ela vai ser iluminada em algum momento da sua vida, mas ela pode dizer, não, eu não quero, eu não vou seguir, certo? Outras pessoas vão dizer, sim, agora que eu tô vendo, agora que o Espírito Santo me mostrou, agora que o Espírito Santo me conduziu, agora que o Espírito Santo me deu força para escolher, né? Agora que ele me deu condição de escolher, coisa que eu não tinha naturalmente, ele me deu, então a iniciativa foi de Deus, então eu vou dizer sim. Então a diferença estaria aí. Por que alguns são salvos e outros não são? Porque Deus ilumina todos, mas alguns dizem sim, outros dizem não. Então esse é o modo como o não calvinista enxerga, é o modo como eu enxergo. Esse modo como eu enxergo, ele quebra a depravação total, a ideia de depravação total? Não. Porque naturalmente falando, mais uma vez, não tem como você escolher a Deus. Em termos naturais, não tem. A única maneira de você escolher a Deus, você escolher a Jesus, de você dizer sim para Jesus e, portanto, ser salvo, de você ser um crente, é se Deus te iluminar primeiro. Mostrar os seus pecados, mostrar que você é um pecador, mostrar que você precisa se arrepender, mostrar que você precisa de Deus, mostrar o caminho e te dar força para que você siga, para que você escolha. Se Deus não tomar iniciativa, isso não acontece com você. Só que no modelo não calvinista, Deus ele sempre toma iniciativa para salvar, ok? Porque ele quer salvar. Então ele sempre toma iniciativa. Essa é a diferença, tá? Aí a gente entra no segundo ponto, que é a questão da soberania divina, tá? O calvinista, e inclusive isso vai ser uma crítica ao primeiro ponto, né, ele vai dizer o seguinte, mas Davi, se você está dizendo que o homem pode dizer sim ou não, né, Deus ilumina todos, e o homem pode dizer sim ou não. Então o que você está dizendo é, Deus quer que todos sejam salvos, por isso ele ilumina todos, né? Só que tem gente que não vai aceitar a salvação. Logo, a vontade de Deus está sendo frustrada. Então você está dizendo que Deus não é soberano, porque a vontade de Deus pode ser frustrada, né? Ele pode querer uma coisa e aquilo não acontecer. E a Bíblia diz que Deus é soberano, tudo que ele quer acontece, né? E aí, como é que um não calvinista responde a isso? Como é que eu respondo a isso? Vamos lá. Para mim é bastante claro, bastante óbvio, que a Bíblia ela não fala apenas de uma vontade divina, um tipo de vontade divina. A Bíblia ela fala de mais de um tipo de vontade divina. A gente pode caracterizar como 3 ou até 4 tipos diferentes de vontade divina, tá? Então, eu vou te dar um exemplo que acontece logo no iniciozinho da Bíblia. Deus, ele coloca Adão e Eva no jardim, ele cria tudo bom, tudo belo, tudo bonito, e ele coloca lá a árvore da vida, que deveria ser comida, né? O seu fruto deveria ser comido por Adão e Eva, mas também coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele diz sobre essa árvore, não comam do fruto dessa árvore, nem cheguem perto, nem toquem, tá? Por quê? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então veja, o que Deus está expressando aqui? Ele está expressando a vontade de que Adão e Eva não comam do fruto. Ele está dizendo explicitamente, não comam. Eu não quero que vocês comam. Essa é a vontade de Deus. Ok? Só que veja, ele botou a árvore ali. Isso significa que eles poderiam comer
no sentido de possibilidade lógica. Seria possível, logicamente, eles comerem. Né? E de fato eles comeram. De fato eles comeram. Agora veja, se tudo que acontece no mundo acontece só porque Deus permitiu, nada do que acontece aconteceu surpreendendo a Deus, aconteceu sem que Deus tivesse permitido. Porque Deus é soberano. Então tudo que acontece Deus permitiu. Se tudo que acontece Deus permitiu, a gente pode dizer que tudo que acontece Deus quis que acontecesse. Porque Deus poderia não ter permitido. Certo? Então veja, se Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles conseguiram fazer isso, é porque Deus queria que isso acontecesse, quis que isso acontecesse. Era a vontade de Deus que isso acontecesse. Porque se não fosse vontade, ele simplesmente impediria. Ele poderia jogar um raio na hora que eles fossem comer do fruto e eles não comerem. Ele poderia desviar eles por alguma razão, colocar um animal na frente. Ele poderia ter tirado a árvore. Ele poderia não ter colocado a árvore. Qualquer coisa que ele poderia ter feito. Ter dado um ataque no coração deles. Né? Qualquer coisa ele poderia ter feito para que o fruto não fosse comido. Mas Deus deixou. Ele permitiu que fosse comido. Tudo o que acontece, acontece debaixo da soberania divina. Se ele deixou, ele quis. Só que agora a gente tem um problema. Porque a gente acabou de ver que Deus não queria que o fruto fosse comido. Ele disse, eu não quero, não comam. Então era a vontade de Deus que o fruto não fosse comido. Só que o fruto foi comido. O que significa que foi vontade de Deus que o fruto fosse comido. E agora? É a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Está claríssimo aqui que existem dois tipos de vontade diferentes. É a única forma de você não ter uma contradição, de você não ter um Deus louco. Entendeu? Existem tipos de vontade diferentes. Quando Deus diz, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa é a vontade ideal de Deus. É aquilo que Deus gostaria que acontecesse. É o melhor, é o mais adequado. Certo? Essa é a vontade ideal. Só que quando Adão e Eva vão lá e comem do fruto, e o próprio fato de Deus dizer não coma, já implica que existe a possibilidade de comer. E aí eles vão lá e comem, eles usam essa possibilidade. Então esse quadro, ele demonstra que existe um tipo de vontade que não é a vontade ideal. É a vontade permissiva. Ou seja, existem coisas que Deus permite que aconteça, ele quer permitir que aconteça, mas essas coisas, quando acontecem, elas não expressam a sua vontade ideal. Né? Então é como dizer assim, olha, a minha vontade ideal é que vocês não comam. Eu gostaria que vocês não comessem. Mas eu permito, em termos lógicos, que vocês comam. Não vai expressar o meu ideal. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar chateado. Não vai expressar o meu ideal. Mas eu permito. Então, dentro da vontade permissiva, sim, Deus queria que Adão e Eva fossem livres para escolher ou não escolher. Eles escolheram. Ele permitiu que acontecesse. Então, ele quis que a liberdade fosse usada nesse sentido. Mas não era o ideal. Percebe? São dois tipos de vontade diferentes. Isso não é algo que eu estou falando apenas para Deus. Isso aí é só para Deus, isso é só teologia. Não, isso existe na nossa vida humana cotidiana. Eu sou pai. Eu sou pai de um bebê ainda. Né? No mundo em que a gente vive atual, existem as vacinas. Né? Elas são muito importantes para evitar uma penca de doenças. Existe um cartão de vacinas. Então, de tempos em tempos, eu e minha esposa temos que levar o meu filho para vacinar. É horrível. É horroroso. Se você é pai, você sabe o quão ruim é. Porque as vacinas doem, a criança não entende nada, ela não sabe que aquilo ali é bom para ela, né? Então você vê o seu bebê recebendo essa vacina, sentindo dor, e ele olha para você e chora, e ele não entende por que ele está sendo agredido e por que você está deixando, e é horrível, sabe? A gente, como pai, a gente gostaria de tomar o lugar do filho. Deixa que eu tome a vacina por ele. Se fosse possível, né, eu tomo a vacina por ele e ele recebe os efeitos positivos. Né? Mas não pode. Veja,
num caso como esse, é minha vontade ideal, tô falando de ideal, que meu filho passe por essa dor da vacina? Não, não é. Eu não queria que ele passasse por esse sofrimento, não é. O ideal para mim é que ele não precisasse tomar vacina e o corpo dele fosse bom o suficiente para não ter nenhuma doença. Esse seria o ideal, é o melhor dos mundos. Mas isso acontece no nosso mundo? Não. Se você não tomar as vacinas, o seu corpo não é imune. Você pode vir a pegar doenças muito graves. Então, dentro da vontade permissiva, a minha vontade permissiva, sim, eu quero que meu filho tome vacina e sinta aquela dor. Mas não porque é o meu ideal, e sim porque já que neste mundo as doenças atingem e ele precisa disso para que ele não pegue um negócio horrível, uma doença horrível que pode matá-lo ou, enfim, causar um problema muito grave, eu prefiro que ele passe por essa dor. É minha vontade permissiva que ele tome vacina. Então veja, é minha vontade ideal que ele não tome. É minha vontade permissiva que ele tome. Percebe? São dois tipos de vontade diferentes. Isso não é contraditório. É porque a gente está lidando com ideal versus real. Quando a gente lida com ideal versus real, então a gente tem duas vontades, a ideal e a permissiva. Mas a gente pode falar de um terceiro tipo de vontade divina, que seria a vontade final. O que é a vontade final? É aquilo que não importa o que aconteça, não importa qual seja a realidade, a vontade de Deus vai se cumprir, tá? Então a gente já viu que a vontade ideal, ela nem sempre se cumpre. Deus queria que acontecesse uma coisa, mas ele permite que aconteça outra. Isso significa que a vontade ideal foi frustrada, né? A vontade permissiva, ela pode não acontecer porque a ideal pode acontecer, né? Quando a ideal acontece, a permissiva não precisa acontecer, né? Agora, a vontade final, ela independe de qualquer coisa, ela vai acontecer, tá? Então, usando o exemplo bíblico, a vontade ideal de Deus era que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles não tivessem comido, a vontade ideal teria sido mantida, ela não teria sido frustrada. Logo, a vontade permissiva, né, que é eles comerem do fruto, essa teria sido frustrada, o que é bom, né, porque ela não é ideal, ok? Agora, na realidade, o que aconteceu? Eles comeram do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Logo, a vontade ideal de Deus foi frustrada. Não tem como dizer que não foi. Ele disse, não comam, eles foram lá e comeram. A vontade de Deus foi frustrada. A vontade ideal. Mas não a permissiva, né? Porque dentro da permissiva ele disse, não, se eles quiserem comer, logicamente falando, eles podem comer. Eu permito que isso aconteça. Então a vontade permissiva não foi frustrada neste caso, ok? Mas a ideal foi. Agora, o que seria a vontade final? Vamos dizer o seguinte, Deus promete que Jesus vai voltar e que ele vai acabar com todo o mal. Não importa o que aconteça no mundo, essa vontade é a vontade final, ela vai acontecer. Ela não pode ser frustrada, tá? Existem vontades ideais que podem ser vontades finais? Sim. Né? Talvez Deus tenha algo que é o ideal e que é uma vontade final, ou seja, vai acontecer, não há possibilidade de não acontecer. Existem esses casos, né? Por exemplo, Deus quer que fulano de tal... Vamos pegar o caso de Jonas, né? Jonas, ele precisava pregar em Nínive. Esse era o ideal de Deus naquela situação em específico, né? Mas também era a vontade final. Deus, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, ele não aceitava outra coisa. Não existia uma vontade permissiva de Jonas não pregar em Nínive, certo? Dentro do plano de Deus, ele tinha que pregar. Então, Deus fez com que acontecesse, né? Enredou o profeta, jogou o profeta contra a parede e ele teve que ir. E ele foi e pregou, entendeu? Então aquela vontade ideal era vontade final. Mas nem sempre é assim. Às vezes a vontade final de Deus não tem relação com o ideal. Ele gostaria de outra coisa, mas como ele sabe que não vai acontecer, então a sua vontade final acaba sendo uma vontade permissiva. É possível. Enfim, então existem vontades divinas diferentes, tipos de vontades divinas diferentes. Isso é muito claro em toda a Bíblia.
né? Por exemplo, lá, não sei se é Ezequiel ou Jeremias, né? Em que Deus diz assim: vocês queimaram crianças vivas a Moloque, Deus Moloque, coisa que eu nunca ordenei e nunca me passou pela cabeça. Ou seja, isso é abominável. Mas vocês fizeram. Óbvio que o que está sendo mostrado ali o ideal divino não era que crianças fossem queimadas a Moloque. Mas ele permitiu. Percebe? Então há um jogo de vontades diferentes ali, de tipos de vontades diferentes. Isso acontece em toda a Bíblia. Não é uma invenção. É só você ler. Ou seja, voltando para a questão então. Quando uma pessoa diz não para Jesus, né? O Espírito Santo iluminou, mas a pessoa disse não, eu não quero. Então a vontade de Deus foi frustrada, ele não é soberano. Não. O que foi frustrado foi a vontade ideal, que a Bíblia diz que pode ser frustrada. Acontece o tempo todo. Mas a vontade permissiva foi frustrada? Não. Porque Deus, em sua vontade permissiva, ele diz: ok, se você não quer, tudo bem, eu respeito. Se você não quer, tudo bem, você vai se perder. Eu te chamo, você diz não, ok, eu te entrego aos seus próprios pecados. Percebe? É a vontade permissiva de Deus, não a ideal. Ok? E aqui é importante até fazer uma reflexão. A soberania divina, se ela é máxima, se ela existe, se Deus é soberano de fato, ele tem que ser soberano para, inclusive, abrir mão de determinadas coisas que ele queira abrir. Ok? Isso é soberania. Tá? Então veja, se Deus ele quer dar às pessoas liberdade para dizer sim ou não, e por isso ele abre mão de que todas as pessoas sejam salvas, porque algumas pessoas vão dizer não, então elas vão ser perdidas, ele tem que ter soberania para fazer isso. Se ele quer que seja assim, então tem que ser possível ser assim. Ok? Ele poderia fazer diferente. Não, eu quero que todas as pessoas sejam salvas. E, portanto, eu vou estruturar o mundo de maneira tal que ninguém possa dizer não. Que todos possam dizer sim. Só digam sim. Ele poderia fazer isso. Mas se ele quer fazer diferente, se ele quer dar a liberdade para as pessoas, e essa liberdade, lembrando, não é uma liberdade natural hoje em dia, ela só existe porque o Espírito Santo toma a iniciativa. Se ele quer fazer isso, se ele quer restaurar parcialmente o nosso livre-arbítrio, nós pecadores, né, para que a gente possa escolher, né, a partir da luz do Espírito Santo, ele tem que ter soberania para fazer isso. Senão ele não é soberano de verdade. Percebe? Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê que Jesus, sendo Deus, ele se esvazia de sua divindade, é o que está em Filipenses, ele se torna homem, ele encarna, ele vem à Terra e ele se sacrifica por nós. Percebe? Ele morre e ressuscita. Ele toma sobre si as limitações do ser humano. Os gregos não entendiam isso. Como um Deus vem à Terra, se torna carne e morre? Para eles era sinal de que não era um Deus. Mas o cristão, ele sempre entendeu que não, Deus é soberano. Quando ele faz isso, ele faz porque ele é soberano. Ele é tão soberano que ele pode inclusive se esvaziar de sua divindade, né? Não deixando evidentemente de ser Deus em sua essência, né? Mas ele pode se esvaziar de sua divindade, se tornar homem e morrer. Ele pode fazer isso. Ele pode sentir fome, frio, sede. Ele pode passar por todas as intempéries de um ser humano. Ele pode assumir as limitações de um ser humano. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é soberano. Não é curioso isso? Porque a gente pensa no homem, o homem não é soberano. Então, se Deus se torna um homem, então, né? Os islâmicos pensam assim: o infinito não pode se tornar finito. Mas no cristianismo, na fé cristã, sim, ele pode, porque ele é soberano. Então, se ele quer dar liberdade para as pessoas dizerem sim ou não, ele pode. Ele é soberano. O terceiro ponto é a questão da salvação pela graça mediante a fé. Como eu já
mencionei, o calvinista ele entende que se uma pessoa ela tem a capacidade ou a liberdade, depois que o Espírito Santo ilumina, de dizer sim ou não para Jesus, se ele diz sim, isso é obra, isso é mérito. Logo, a salvação não é pela graça mediante a fé. Tá? Eu discordo frontalmente disso pelo seguinte. Primeiro, biblicamente falando, existe uma diferença entre fé e obra, tá? Isso que eu estou falando é óbvio, mas vai ficar mais claro por que eu estou falando isso. Na mentalidade bíblica, a obra seria algo que você faz com a sua mão, uma coisa mais prática, entendeu? Tem a ver com posturas, com atitudes, com coisas que você faz, entendeu? Vou botar aqui uma imagem mental para ficar mais fácil, né? Se eu estou sentado em frente à minha casa, parado, só olhando as coisas, sem falar nada, do ponto de vista bíblico, eu não estou fazendo obra nenhuma, tá? É claro que, se a gente for pensar do ponto de vista científico, eu estou fazendo alguma coisa? Estou, porque o meu corpo está funcionando, eu estou pensando, eu estou engolindo saliva, eu estou piscando, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa, se não estiver fazendo nada, você está morto. Mas do ponto de vista bíblico não é isso. O ponto de vista bíblico obra é aquilo que você está praticando, você está fazendo. Então assim, se eu levantar e pegar uma vassoura e começar a varrer a calçada, eu estou praticando uma obra, né? Então do ponto de vista bíblico é isso. Já a fé, ela está no campo daquilo que é a convicção, a crença, né? O pensamento, até mesmo a palavra, ela está dentro do campo da fé. Porque, biblicamente falando, você só falar, você não está agindo, entendeu? Tiago vai trabalhar isso muito bem. Ele vai dizer assim, olha, tem alguém passando fome, né? Aí você diz para a pessoa, vá em paz. Aí você ora pela pessoa, mas você não dá um prato de comida para a pessoa, né? Você não está fazendo nada. Mas eu falei, mas você não está fazendo nada. Isso não é obra, entendeu? Então, a fé ela tem a ver com algo totalmente diferente das obras. Obra é fazer, fé não é fazer, entendeu? Fé é crer, fé é confessar, é falar, é uma coisa um pouco mais cognitiva, mais teórica, entendeu? A obra é fazer, entendeu? E as duas coisas andam juntas porque uma fé verdadeira leva a obras, evidentemente, mas são coisas diferentes, tá? Por isso que existe essa oposição fé e obras em alguns momentos, né? Então veja, dizer sim, do ponto de vista bíblico, dizer sim para Jesus, só o ato de dizer sim, só o ato de confessar a Cristo ou de confessar os seus pecados, isso não é obra, biblicamente falando. Não tem como caracterizar isso como obra, mesmo que isso tenha vindo de você, que é a discussão aqui. Isso vem de mim, né? Deus tomou a iniciativa, mas eu que estou dizendo sim de fato, né? O indivíduo Davi está dizendo sim, né? Eu tenho essa liberdade de dizer sim, mesmo que venha de mim, do indivíduo Davi, que seja uma expressão do indivíduo Davi, que eu tenha essa liberdade, isso não é obra, biblicamente falando, tá? Confissão não é obra. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou devendo ao banco 10 milhões de reais. Um negócio que eu nunca vou conseguir pagar. Eu recebo uma ligação e aí um funcionário do banco dizendo, senhor Davi, o senhor tem uma dívida de 10 milhões com o banco. E aí eu digo assim para ele, é verdade, eu tenho essa dívida, eu confesso que eu tenho essa dívida de 10 milhões de reais e eu não tenho condição de pagar. Veja, isso faz com que a dívida seja paga? O simples fato de eu ter falado isso? Não. Eu confessei a dívida, não mudou nada, eu continuo devendo. Entendeu? O que seria a obra nesse caso? Seria eu falar, eu estou devendo, eu vou pagar. Aí eu pego o dinheiro e pago. Isso seria a obra. Entendeu? Mas confessar não é obra. Confessar não muda o status. Ok? Você só está confessando. Certo? E é por isso que é graça. Vamos dizer que eu confessasse que eu tenho essa dívida toda, e aí o atendente do outro lado falasse assim, olha, já que o senhor confessou, eu vou zerar aqui a sua dívida, você não deve mais nada, tá? Isso é graça. O que eu fiz para pagar? Nada. Eu não fiz nada. Eu não paguei a dívida. Mas eu confessei. E aí ele foi lá e considerou a confissão como
um passaporte, vamos dizer assim, para que ele fosse lá e zerasse a dívida. Mas eu não fiz nada. Então não é obra, certo? A mesma coisa é, eu disse sim para Jesus, isso é obra? Não. É por isso que era chocante essa mensagem no primeiro século, tá? Você tinha vários judeus que eram legalistas, tá? E eu não vou entrar aqui na discussão sobre se a religião judaica era legalista, porque a gente vai entrar em NPP, mais um monte de coisa. Mas assim, tinham vários judeus que eram legalistas, que tentavam se salvar pelo que eles faziam, certo? E Paulo vai dizer assim, não, a gente não é salvo pelo que a gente faz, pelas nossas obras, por rituais, por qualquer coisa que a gente faça. Mesmo aquilo que a gente tem que fazer. Ah, guardar os mandamentos, a gente tem que guardar, mas a gente não é salvo por isso. A gente é salvo pela fé. Você confessa que é um pecador, você confessa que precisa de Jesus, você confessa que Jesus morreu por você na cruz. E é isso. E você foi justificado, você foi salvo, você foi limpo dos seus pecados. É impressionante, não é impressionante? Pois é isso. Agora, esse sim, ele é obra? Não, ele não é obra. Biblicamente falando, ele não é obra. Ok? Então, não, você pensar da forma não calvinista não faz com que a salvação seja pela obra. Não, não é obra. Mesma coisa a questão do mérito. Tá? Ah, eu disse sim, logo eu tenho mérito para ser salvo. Não. Vamos voltar à questão do banco. Ah, o atendente me ligou e falou que eu devo 10 milhões. Aí eu disse, eu realmente devo. Ah, então agora o senhor fez isso, agora o senhor tem todo o mérito do mundo, então o senhor não deve mais nada. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu tenho a dívida. Isso não muda o status. Veja, eu continuo um devedor. Mérito é quem não deve, né? Não é porque eu reconheci que eu sou um pecador que Deus, agora Deus me deve. Não, Deus não me deve nada. Eu continuo devendo. Certo? Então eu dizer sim para Jesus, eu dizer, realmente eu sou um pecador. O Senhor me mostrou aqui, eu sou mesmo. Ah, então agora eu te devo a salvação. Não, Deus não nos deve nada. Reconhecer não muda a situação. E é por isso que a salvação é pela graça. Deus ele considera a nossa fé não porque ela seja meritória, não porque ela faça com que nós passemos a estar numa posição de que Deus é o nosso devedor, nós somos credores. Não. Ele considera a fé por uma questão de relacionamento. Ah, você confessou, você creu. Eu te iluminei e você creu. Você falou, realmente, Senhor, eu sou assim, não consigo resolver e eu quero andar contigo. Você resolve o meu problema? Aí Deus fala, tá, eu resolvo. E aí é por isso que é graça. Porque ele vai te dar algo imerecido. Você não merece. Ninguém merece. Você não passa a merecer porque disse sim. Não, você não merece. E nós nunca vamos perder essa condição de não merecedores. Todos os que estiverem no céu, todos os que forem salvos, eles jamais perderão essa condição, porque Deus nos deu pela graça. Percebe? Nós não pagamos a nossa dívida. Ele só foi lá e pagou por nós, pelo seu sangue na cruz. Ok? Então, não há nada que quebre aqui a salvação pela graça mediante a fé. Você pode dizer sim para Jesus, isso não é mérito, isso não é obra, isso é fé. E Deus aceitar a fé é graça. Por fim, a gente entra aqui na questão da predestinação, tá? A Bíblia fala sobre predestinação? Fala. Mas por que a gente discorda de como o calvinista vê? O calvinista acha que assim, Deus, na eternidade, ele escolheu uns para crer, outros para descrerem. A gente não acredita nisso. A gente acredita no seguinte, que Deus, em sua vontade ideal, gostaria que todos fossem salvos. Mas ele sabe, e essa é a sua vontade permissiva, que alguns não vão aceitar a sua oferta. Ele faz de tudo, ele dá toda a possibilidade, toda a condição, mas alguns não vão aceitar a sua oferta, não vão querer aceitar a sua oferta. Tá? Então, o que é a predestinação? Existem várias maneiras de você enxergar a predestinação bíblica, tá? E alguns arminianos pensam de uma maneira, outros de outra, alguns molinistas pensam de uma maneira, outros de outra. Eu vou colocar aqui a minha perspectiva, tá? Veja, como Deus sabe de tudo, desde sempre,
Então, primeiro, ele sabe quem é que vai aceitar a Jesus, certo? Ele sabe. Então ele sabe que em algum momento nessa vida, eu, Davi, iria aceitar Jesus. Ele sabe disso, tá? Ele sabe também que existem uma série de fatores necessários para que cada um aceite a Jesus, tá? Então, primeiro deles, necessário a todas as pessoas, né? O Espírito Santo tem que estar atuando. Se não tiver a atuação do Espírito Santo, não tem como ninguém aceitar Jesus, tá? Então, se ele não quisesse que o Espírito Santo atuasse na Terra, ninguém seria salvo. Mas, além disso, existe uma série de outras coisas, né? Por exemplo, o fulano aceitou Jesus porque alguém no trabalho dele pregou o evangelho para ele, vamos dizer. Só que, veja, para que isso acontecesse, precisou que essa pessoa, esse fulano que aceitou a Jesus, ele nascesse, ele poderia não ter nascido, que ele crescesse, que ele tivesse uma determinada instrução, uma determinada trajetória de vida, que o conduzisse a entrar naquele trabalho. Ele precisou que ele fosse contratado, talvez ele precisou mandar um currículo, ele precisou que as pessoas avaliassem o currículo, fizessem a entrevista, que ele estivesse bem naquela entrevista, que ele não tivesse faltado, que ele não tivesse ficado doente, que os outros que disputaram a vaga com ele não fossem considerados bem o suficiente para que ele entrasse nesse trabalho, e ele entrasse exatamente no momento em que uma outra pessoa também estaria nesse trabalho, e enfim, tudo isso para que em algum momento essa outra pessoa que entrou, que também já conheceu a Jesus, pregasse exatamente quando tinha que pregar, no lugar que tinha que pregar, no momento, né, para que esse indivíduo aceitasse a Jesus. Talvez, se alguma coisa fosse diferente, ele não entrou nessa empresa, ou ele não entrou na mesma data, ou qualquer coisinha que fosse diferente, talvez ele não estivesse no momento adequado, ideal, perfeito, para que o Espírito Santo tocasse no coração dele e ele entendesse tudo e viesse a aceitar a oferta de Jesus. Então veja, quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que a nossa salvação está totalmente nas mãos de Deus. Não é só o Espírito Santo, é tudo que ele organiza para que você chegue no momento adequado que só ele conhece, que é o momento em que o Espírito Santo vai tocar você e você vai aceitar. Então, todos nós que fomos salvos, nós que não somos calvinistas, entendemos que todos nós que fomos salvos, nós dissemos sim para o Senhor, e nós escolhemos isso, porque existe um indivíduo que faz escolhas, e a gente poderia ter dito não. Ao mesmo tempo, a gente entende que Deus, ele projetou tudo direitinho para que a gente chegasse naquele momento e tivesse condição de dizer sim. Se ele fizesse de outra maneira, a gente não chegaria naquele momento. Então, não teria condição de dizer sim e, portanto, não seria salvo. O que isso tudo significa? Significa que todos aqueles que no final forem salvos, é porque Deus lá atrás já sabia que aceitariam a Jesus no momento determinado, no momento que ele já sabia que seria, e um momento que ele fez chegar daquela maneira com todas aquelas características. Ok? A escolha foi da pessoa? Foi. Mas ela só conseguiu fazer essa escolha porque Deus fez tudo aquilo se organizar e chegar naquele momento exatamente daquela forma que era necessária para que a pessoa pudesse olhar para as coisas e dizer: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor e eu aceito. Isso significa que a ideia de predestinação, ela não conflita com livre-arbítrio. Deus predestina, né? Porque se Deus dissesse: não quero que o Espírito Santo atue, a pessoa não seria salva. Ou se Deus dissesse: não quero que o fulano entre naquele trabalho, naquele momento, talvez essa pessoa não seria salva porque ela não teria o evangelho naquele momento exato, que é o momento adequado. Certo? Então, em sua presciência, a Bíblia fala sobre isso, em sua presciência ele conhece todas as pessoas em todas as circunstâncias. E desde lá ele organiza tudo para que as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. O que significa que a gente pode dizer que todo mundo que foi salvo foi predestinado a ser salvo. Não porque essa pessoa ela foi obrigada por Deus a ser salva.
Não porque Deus predestinou uns para a crença e outros para a descrença, mas porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele organizou tudo para que todos aqueles que efetivamente no final serão salvos, eles tenham chegado no momento adequado para que eles pudessem dizer sim. Os ímpios também chegaram nesse momento, só que eles escolheram não. Então, dessa perspectiva, você pode dizer que sim, todos foram predestinados, porque Deus organizou todas as coisas para que o melhor acontecesse na vida de cada um. E algumas pessoas, elas não vão aceitar esse melhor, certo? Não sei se ficou claro isso, mas sim, existe uma predestinação, né? Mas não é uma predestinação que conflita com o livre-arbítrio. E aí o calvinista também vai dizer que a predestinação não conflita com o livre-arbítrio, só que ele vai jogar para o campo do mistério. A gente não sabe como funciona, não conflita, mas a gente não sabe como funciona. Eu não sou calvinista e eu entendo que existe uma maneira melhor de explicar, que foi a que eu expliquei agora, entendeu? Existe o livre-arbítrio, mas a nossa salvação está condicionada a toda a organização que Deus faz. Ele poderia fazer uma organização diferente, e aí a gente não seria salvo, certo? Talvez se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, eu não fosse salvo, né? Mas Deus, em sua soberania, ele sabia, mas se o Davi nascer nesta família, ele vai aceitar o Jesus nestas circunstâncias aqui. Então eu vou gerar essas circunstâncias aqui para que ele possa dizer sim com o seu próprio livre-arbítrio dentro dessas circunstâncias aqui que eu já sei, né? Então essa predestinação, ela vem com base na presciência de Deus. Ele sabe tudo o que vai acontecer, e ele sabe tudo o que vai acontecer, inclusive relacionado a cada circunstância, ok? Tem um pouco de molinismo aqui, qualquer dia eu posso explicar o que é molinismo, né? Eu me considero um arminiano com tendências molinistas, tá? E essa minha explicação, ela bebe um pouco dessas fontes, ok? Bom, por fim, eu gostaria de dizer que eu também discordo da ideia de que não se pode apostatar de verdade. Eu falei que o calvinista, ele crê numa apostasia que não é verdadeira, sabe? Ela é só uma apostasia aparente, porque para ele não existe uma pessoa que aceitou Jesus de verdade e depois deixou Jesus, né? Se a pessoa deixou Jesus é porque ela nunca aceitou de verdade. Eu acredito que dá para apostatar sim. Eu acho que da mesma forma que Deus restaura a liberdade do ser humano, né, a partir do seu espírito, para que ele possa dizer sim ou não para Jesus, então da mesma forma que eu fui lá e disse sim, eu posso depois dizer não, tá? Mas eu acredito que também existem os casos de pessoas que nunca aceitaram Jesus de verdade. Então eu acho que a Bíblia, ela dá margem para as duas coisas. Existe a apostasia aparente e existe a apostasia real. Tá? A pessoa que realmente aceitou e depois deixou, e a pessoa que nunca aceitou de verdade, né? Nunca foi um dos que estão na igreja, né? Enfim. E aqui cabe um adendo, né? Essa ideia de apostasia não é simplesmente assim, pequei, estou fora do céu, não estou mais salvo, estou perdido. Pedi perdão, estou salvo. Pequei. Não é assim, né? Isso aí é uma caracterização esdrúxula que muitas vezes se faz do arminianismo, de posições não calvinistas, né? A ideia de que cada vez que você peca, você perde a salvação. Não é assim que funciona, tá? Nenhum arminiano sério crê nisso, nenhum molinista sério crê nisso. A questão é, a apostasia, ela tem a ver com você deixar a Cristo. Deixar a Cristo não significa cometer um pecado, tá? Deixar a Cristo é você parar de viver com Cristo mesmo. É você, por exemplo, se tornar um ateu, é você ir para outra religião, é você deixar de crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você se tornar um mundano, né? Sendo apenas um crente nominal, mas fazendo sistematicamente, sem arrependimento nenhum, tudo o que é errado, o que é odioso a Deus, né? Porque aí, né, isso é um sinal de que você não crê mais de verdade em Deus, é só da boca para fora, entendeu? Não crê em Jesus, certo? Então isso seria apostasia, mas não é simplesmente, pequei, perdi a salvação. Não é assim que funciona, tá? É mais ou menos como um casamento, né? A gente comete erros no nosso casamento, né? Mas não significa que cada erro que você comete com seu cônjuge, agora a gente não é mais um casal, né? Pediu perdão, agora a gente é um casal. Não é assim que funciona, né? Pelo amor de Deus. Considerações finais, tá? E aí agora eu explico, né, com base em tudo isso, no geral, por que eu não sou um calvinista.
Me parece, quando eu leio a Bíblia, que o calvinismo ele não retrata bem o Deus da Bíblia. O retrato que eu enxergo na Bíblia de Deus não me parece ser o mesmo retrato de Deus que o calvinismo faz. E aqui eu não estou dizendo que então os calvinistas não são cristãos. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que, em termos de retrato, eu entendo que outros sistemas explicativos retratam melhor a Deus do que o calvinismo. Explicam melhor, tá? Então, assim, quando eu leio a Bíblia, eu consigo enxergar claramente que Deus ama a todos, que Deus quer salvar a todos, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, não apenas um grupo escolhido, todos. Eu enxergo claramente na Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrepende e viva. Eu enxergo claramente na Bíblia que existem indivíduos, que o indivíduo ele tem a sua vontade, né? Eu enxergo claramente na Bíblia que existe responsabilização, e para existir responsabilização tem que existir indivíduo, e para existir indivíduo tem que existir liberdade e autoconsciência, ok? E quando eu pego todo esse amontoado de informações que eu extraio da Bíblia, não me parece que o retrato feito de Deus pelo calvinismo é um bom retrato. Uma das coisas que eu enxergo também, principalmente no Deus da Bíblia, é que ele é um Deus que é amor, absolutamente amoroso. E aqui entra uma questão interessante. Deus não nos deve nada. Então, a argumentação aqui não é que se ele deixa de dar oportunidade para algumas pessoas, então ele está errado porque ele deve a essas pessoas, ou essas pessoas têm direito. Não, ninguém tem direito de nada. O ponto é, Deus é amor. Um Deus de amor, um Deus que é amor, me parece, e eu tenho base na própria Bíblia para dizer isso, me parece que ele vai desejar salvar a todos. E há base bíblica para isso em vários lugares, certo? Então, se ele é amor, não faz sentido, na minha cabeça, que ele simplesmente queira que alguns se percam e que outros sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos, mas como existem vontades diferentes, né? Você tem a vontade permissiva, né? Como existe a questão da liberdade, Deus não quer que nós sejamos robôs, quer que nós sejamos livres, que nós possamos fazer escolhas. Então ele tem a vontade permissiva de que nós escolhamos e que algumas pessoas escolham errado, né? Eu entendo dessa maneira. Então, na minha visão, a explicação não calvinista, seja arminiana, seja molinista ou qualquer outra, ela é mais adequada. Ela retrata Deus de uma maneira melhor, né? Eu entendo também que é uma visão muito estranha você orar por alguém ou pregar o evangelho para alguém e no fim das contas Deus... agora eu vou fazer um juízo de valor, né? Está de braços cruzados dizendo assim, mas eu não vou fazer nada, porque isso aí eu não quero que seja salvo. Eu acho uma visão muito estranha, tá? Eu entendo que Deus, no seu ideal, ele quer que todos sejam salvos e que quando a gente ora por alguém e prega o evangelho para alguém, há possibilidade real de que essa pessoa seja salva. Embora Deus, no fim das contas, já saiba se essa pessoa vai aceitar ou não, mas aí é a escolha da pessoa, entendeu? A possibilidade Deus dá a todos. É nesse retrato de Deus que eu acredito, com base nas Sagradas Escrituras. Você pode discordar de mim, não tem problema. Eu amo os meus irmãos calvinistas, não acho que isso é uma questão de salvação, tá? E a gente não precisa brigar por isso. Eu sei que pode ter gente que vai querer fazer um debate gigantesco aqui comigo, falando de cada um desses pontos, talvez tenha vídeo react. Eu tô com muito pouco tempo, então provavelmente eu não vou me engajar de maneira muito profunda em nenhuma discussão, nem por vídeo, nem por escrito. Mas vocês podem comentar, não tem problema nenhum, desde que sejam respeitosos, tá? Nós somos irmãos e no fim das contas, quando tudo isso aqui acabar e nós estivermos finalmente no paraíso de Deus, vai estar lá o arminiano, o calvinista, o molinista, todo mundo servindo o mesmo Jesus, e ali a gente vai ter a certeza absoluta, martelo batido, de qual sistema explicativo estava correto, né? Mas o que salva não é o sistema explicativo, o que salva é crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então, se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é meu irmão
e eu espero te encontrar no mesmo paraíso para o qual eu acredito que vou, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.